Bruno, quando você me fala de dados, a gente parece que olha para o mundo hoje em dia e vê ali planilhas. Porque os dados estão acontecendo a todo tempo. E dentro de T&D são as horas que a gente conseguiu treinar essas pessoas, quantas pessoas a gente colocou lá dentro daquela universidade corporativa, quantas horas eles finalizaram, quantos por cento terminaram a jornada por completo, ou até aumentou, não aumentou a venda, aumentou, não aumentou a produção. Mas nessa história que você trouxe, talvez as respostas que a gente está medindo nos dados são respostas que não têm a ver com as perguntas que eu tenho que fazer. Perfeito. Porque o que eu tinha que perguntar, porque ali você estava, ok, a gente está entregando tudo do mais qualidade dentro desses treinamentos regulatórios que vocês pediram, mas não era sobre treinamento regulatório, é outra pergunta que a gente tem que fazer. E aí, então, a gente olha para algo que é racional, que é matemático, que eu estou medindo esses dados, pelo menos os básicos, só que daí a pergunta que eu tinha que fazer era completamente outra, e aí vai precisar que eu desenvolva, além desse racional, também esse emocional, que é entender esse intangível, que é perceber o que está invisível, para daí sim poder aplicar alguma coisa que seja dentro de Analytics. Perfeito. E só complementando, e não é só a pergunta diferente. A gente fala muito do T&D estratégico, né? De ser, o T&D precisa ser estratégico e sentar na mesa do board. Se você fosse esperar o convite desse CEO para sentar lá, nunca ia acontecer. Mas na hora que você fala, eu quero falar com ele. Essa postura também, essa atitude que é importante. Perfeito. Além das perguntas, é a postura também. Né? Perfeito, Elis e Igor, concordo plenamente com vocês. E assim, se nós ficássemos esperando essa resposta vir da própria área de treinamento, olha que pegadinha. Sim. Né? A própria área de treinamento, que é nosso interlocutor, eles não conheciam essa informação. Ou talvez eles não levassem isso em consideração na construção dos programas deles. Isso é um problema, porque nós ali ficamos vendidos, né? Falou, tô fazendo o que eu tô sendo pedido para fazer. Daqui a pouco só troca aquilo ali, porque não tá entregando, mas porque não descobriu o motivo. Só mudou o endereço do problema, mas o problema ele vai continuar existindo. Né? Eu falo muitas vezes para clientes isso, né? Você precisa tomar cuidado para não trocar só o endereço do problema, porque às vezes é um pouquinho isso, né? A gente tem que olhar a causa né? O que tá, qual é a raiz desse problema para poder endereçar de uma forma melhor. Mas olha que legal o que você comentou. Quando a gente fala de dados, né? Hoje o que a grande maioria das empresas medem, né? Acho que a própria pesquisa Panorama T&D traz um pouco essa leitura. Elas medem muito os dados quantitativos da coisa. Né? Esses dados eles são muito mais operacionais do que estratégicos, né? Ou táticos eventualmente, mas assim, não são de fato estratégicos. Então, quando eu olho quantidade de conclusões, né? Horas treinadas, acessos à plataforma, são dados importantes? São dados importantes, acho que é legal a gente ter uma mensuração para a gente pensar em engajamento e tudo mais, acho que faz parte do conjunto, né? Mas o que eles dizem a respeito da estratégia da empresa? Pouquíssimo ou nada. Né? Então, acho que parte também, Elis, da gente começar a adotar uma mentalidade mais orientada a dados, né? Uma mentalidade orientada a indicadores, a saber falar sobre isso. Quando a gente... Uma grande provocação, acho que até foi no podcast que você participou, que a gente falou, que assim... Por que a gente não começa a construção de um programa de treinamento ou de um treinamento específico pelo indicador que a gente quer impactar? Isso nem sempre é feito, né? Eu diria que raramente é feito. Às vezes é um pedido que vem, né? Uma coisa que surgiu ali, e aí a gente sempre reclama. É o modo pastelaria, né? É o modo pastelaria, então a gente sempre reclama disso, né? Pô, a área de treinamento é pastelaria, puxa, esse treinamento poderia ter sido um comunicado. São coisas, frases recorrentes que a gente ouve. Por que é isso? Será que a culpa é só de quem está pedindo ou também é nossa, como área de treinamento? Que a gente precisa se posicionar diferente e dizer assim, legal, você está me trazendo essa demanda? Show de bola. A partir daqui, qual é o impacto que isso vai causar na sua operação, na sua área e assim por diante? Isso está claro? Então você falou de perguntar. Acho que a gente ter a habilidade de perguntar é fundamental. Sim. A gente conseguir fazer boas perguntas. A gente conseguir esmiuçar um pouquinho melhor o impacto esperado, né? E aí, curtiu esse corte? Então, acesse o canal do Fala T&D, que tem muita coisa boa por lá e você não pode perder. Fala T&D no canal do YouTube, ABTD e Bravend.